Eu matei o meu pai com uma overdose de morfina no leito de morte dele, não por ódio, mas porque ele merecia morrer em paz, uma paz que ele nunca me deu. A minha mãe chorou no funeral, mas eu sorri por dentro, sabendo que o veneno que correra nas veias dele era o mesmo que envenenara a minha infância, a obsessão por um legado de jaleco branco que eu odiava. E agora, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde tudo começou, eu pintei o inferno deles nas paredes, uma obra que valeria 2 milhões de euros, e assisti enquanto o império desabava como um castelo de cartas ensanguentadas. O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas do Hospital de Santa Maria como lâminas de ouro derretido, cortando o ar estagnado de desinfetante e desespero. Eu estava lá, de jaleco imaculado, estetoscópio pendurado no pescoço como uma corda de enforcado, fingindo examinar os gráficos de um paciente com pneumonia. Mas a minha mente não estava nos pulmões roucos dele, estava nas sombras da minha própria alma, onde as tintas secas e os pincéis esquecidos gritavam por libertação. O meu nome é João Mendes, e se me perguntarem quem sou, direi que sou um impostor, um pintor forçado a curar, um rebelde acorrentado a bisturis e promessas quebradas. Tudo começou em Alfama, aqueles becos labirínticos onde o fado ecoa como um lamento eterno, e as casas de azulejos azuis contam histórias de glória perdida. O meu pai, o Dr. António Mendes, era o rei indiscutível daquele mundo médico. Ele não era apenas um cirurgião, era um deus de mãos frias, que salvava vidas no bloco operatório e destruía almas à mesa de jantar. João, a medicina é o nosso sangue, repetia ele, os olhos cinzentos fixos em mim como se eu fosse um tumor a extirpar. A minha mãe, uma flor murcha de Cascais, assentia sempre, os lábios tremendo, porque discordar dele era como desafiar o Tejo em maré alta, inevitavelmente, serias arrastado para o fundo. Eu tinha 10 anos quando pintei o meu primeiro quadro. Era uma tela roubada do sótão da avó, manchada de bolor como as memórias dela. Usei carvão e restos de giz que encontrei na rua, desenhando o mar de Ericeira onde a família passara um verão antes de o pai decidir que férias eram perda de tempo. As ondas eram furiosas, devorando um barco minúsculo com uma figura solitária ao leme, e eu, claro, gritando para o vazio. Mostrei-o ao pai uma noite, depois de um jantar de bacalhau seco e silêncios pesados. Ele olhou por um segundo, depois rasgou em pedaços, os fragmentos caindo como confetes de um funeral. Arte é para os fracos, João. Os fracos que morrem jovens. Tu serás forte. Tu serás médico. Aquele rasgar ecoou na minha cabeça por anos, como o som de uma costura mal feita. Inscrevi-me na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa aos 18, não por vocação, mas por sobrevivência. As noites de estudo eram um purgatório. A anatomia humana virava um borrão de linhas que eu imaginava como traços de lápis, veias como rios de tinta vermelha. Eu desenhava nos margens dos livros, rostos de pacientes imaginários, distorcidos em agonia poética, mas escondia-os como um viciado esconde a seringa. Os meus colegas riam, chamavam-me o poeta das seringas, mas ninguém via o abismo nos meus olhos. Ninguém via que cada incisão que eu praticava em cadáveres era uma ferida que eu abria em mim mesmo. Graduei-me aos 24, com distinção, claro, o pai garantira isso com tutores particulares e chantagem emocional. Falha, e matas a tua mãe de desgosto, sussurrava ele. O internato no Santa Maria foi o inferno encarnado, turnos de 30 horas, cheiro de urina e morte, mãe chorando nos corredores enquanto eu costurava feridas que nunca sarariam na minha alma. Eu salvava vidas, sim, um miúdo com apendicite, uma avó com enfarte, mas cada obrigado era uma mentira que me sufocava. Onde estava a minha voz? Onde estavam as cores que poderiam pintar o caos em beleza? Foi numa noite de guarda, aos 27, que o fogo reacendeu. O hospital estava em caos, uma vaga de gripe sazonal lutar às enfermarias, e eu, exausto, refugiei-me na sala de material estéril. Lá, entre gases e luvas, encontrei uma caixa de tintas descartadas, sobras de um projeto de terapia ocupacional para doentes mentais. Peguei num pincel improvisado, uma seringa vazia, e numa parede branca sem fim, comecei a traçar. Não era planeado, era instinto, como o fado que nasce do peito rasgado. Desenhei o pai, o seu rosto, agora envelhecido, com olhos de falcão, mas as mãos, as mãos, transformadas em garras sangrentas, rasgando um coração exposto. A tinta vermelha escorria como sangue fresco, e eu ri, um riso baixo e perigoso, enquanto o mundo lá fora tossia e gemia. Alguém me encontrou horas depois, a enfermeira Maria, uma mulher de Setúbal com mãos calejadas e olhos que viam tudo. João, que diabo é isto? Sussurrou ela,
o rosto pálido sob a luz fluorescente. Eu limpei as mãos na bata, sentindo o coração martelar como um tambor de batalha. É arte, Maria. É o que eles me roubaram. Ela não chamou o diretor, em vez disso, ajudou-me a cobrir com um lençol, e naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi sem pesadelos. Mas o veneno estava plantado. Eu via o hospital não como um templo de cura, mas como uma tela em branco, minha para profaná-la. Os meses seguintes foram uma dança perigosa. De dia, eu era o Dr. Mendes, eficiente e distante, diagnosticando cancros e prescrevendo analgésicos que mascaravam dores mais profundas. De noite, nas sombras dos armazéns ou nos quartos abandonados, pintava. Fragmentos, um bisturi transformado em espada, veias entrelaçadas como raízes de uma árvore genealógica podre. Escondia-os em gavetas trancadas, mas o rumor espalhava-se como fumo de cigarro no pátio. Colegas cochichavam, o João tem demónios nos dedos. O pai, agora reformado mas ainda uma sombra no conselho do hospital, ouviu e convocou-me ao seu apartamento encheado, com vista para o tejo que brilhava como uma promessa falsa. Que ouvi dizer sobre rabiscos, grunhiu ele, servindo um copo de porto que eu recusei. O ar cheirava a charutos cubanos e arrependimento. Eu olhei para ele, os cabelos grisalhos como fios de prata envenenada, e disse calmamente, não são rabiscos, pai. São verdades que tu pintaste errado na minha vida. Ele riu, um som seco como folhas mortas, e bateu na mesa. Verdade. A verdade é que sem mim, és nada. Um sonhador de rua, mendigando em Alfama. Continua assim, e perdes tudo, a herança, o nome, a tua mãe. Saí dali tremendo, mas não de medo, de fúria pura, uma chama que lambia as bordas da sanidade. Foi então que o plano nasceu, não como um raio, mas como uma erosão lenta, como o tejo que devora as margens ao longo dos séculos. Eu leria sobre artistas que se vingavam, o grafiteiro que tagou o Louvre, o poeta que queimou os livros do mentor. Mas o meu seria pessoal, visceral. O hospital era o corpo do pai, friamente eficiente, esterilizado de alma. Eu o transformaria em arte viva, uma obra que gritasse a hipocrisia deles. Comecei a estudar o mercado, galerias em Lisboa, leilões em Porto, contatos com curadores que viam valor no caos. Uma tela minha, anónima, vendida num café de bairro alto por 500 euros, um retrato de uma enfermeira com olhos de fantasma. Foi o suficiente para acender a faísca. 2 milhões. Impossível. Não para um homem que aprendera a dissecar mentiras. Enquanto isso, a vida prosseguia em camadas de normalidade falsa. Namorei brevemente com Ana, uma residente de psiquiatria, cujos beijos sabiam a vinho verde e promessas. Ela via as sombras em mim, tentava curá-la às concessões improvisadas no meu apartamento de Alcântara. Fala-me dos teus medos, João, pedia, os dedos traçando as minhas cicatrizes invisíveis. Eu contava pedaços, o rasgar da tela, as noites de choro abafado, mas nunca o todo. Uma noite, após o amor, ela encontrou um esboço debaixo da cama, o hospital em chamas, mas as chamas eram flores vermelhas, pétalas de sangue. Isto é genial, murmurou, os olhos arregalados. Mas perigoso. Quem é o monstro aqui? Eu ri, amargo. Eu, Ana. Ou eles. Ainda não decidi. O pai adoeceu no outono, um cancro no pâncreas que o ironia devorava por dentro. Ele recusou quimioterapia, claro, médicos não choram, João, mas aceitou morfina, doses generosas que eu administrava pessoalmente. Nas visitas ao quarto dele no Santa Maria, via o império ruir, o corpo outrora forte agora um esqueleto embrulhado em lençóis brancos. Desculpa-me, filho, murmurou uma vez, os olhos vidrados. Mas eu sabia que não era sincero, era o medo da morte, não do arrependimento. E foi ali, ao lado da cama dele, que injetei a dose final, não letal, mas o suficiente para um coma eterno, uma paz que ele negava aos outros. Dorme, pai, sussurrei, o tubo pingando como lágrimas tardias. A tua arte acabou. O funeral foi um circo de hipocrisia, colegas de jaleco, viúvas fingindo luto, a mãe desfeita em soluços. Eu discursei, palavras polidas sobre legado e cura, mas por dentro, planeava o contra-ataque. O hospital, agora órfão do pai, era vulnerável, renovações pendentes, paredes nuas à espera de azulejos novos. Eu tinha acesso total como médico-chefe interino.
O plano, uma instalação massiva, não num canto escondido, mas no átrio principal, onde o sol de Lisboa banhava os visitantes. Uma obra que misturasse sangue e cor, anatomia e abstração, valendo milhões porque chocaria o mundo, e os destruiria. As semanas após a morte do pai foram um vórtice de condolências falsas e burocracia implacável. O conselho do hospital, um ninho de abutres de meia-idade com gravatas de seda e egos inchados, nomeou-me temporariamente como supervisor das alas cirúrgicas. É o que o teu pai teria querido, disse o Dr. Carvalho, o diretor, apertando a minha mão com dedos pegajosos de suor. Ele era um homem baixo, de bigode grisalho, que cheirava a aftershave barato e ambição rançosa. Não sabia que, ao dar-me as chaves do reino, entregava-me a espada para o abate. Eu mergulhava no trabalho como um náufrago agarra uma tábua, cirurgias de emergência, reuniões intermináveis sobre orçamentos cortados pelo SNS, o Sistema Nacional de Saúde que rangia como um barco furado no Atlântico. Mas à noite, no meu estúdio improvisado num armazém abandonado em Belém, perto dos mosteiros onde outrora monges copiavam iluminuras, eu criava. Comprara materiais com o salário, telas de linho grosso, tintas acrílicas importadas de Espanha, pincéis de cerdas de Marta que dançavam nas minhas mãos como amantes fiéis. A obra chamava-se, em segredo, O Corpo Traído, uma série de painéis que fundiam a anatomia humana com paisagens portuguesas destruídas, o tejo poluído correndo como veias varicosas, os azulejos de Lisboa rachados como ossos fraturados. Cada traço era uma catarse. Pintava o pai no centro, o seu torso aberto como um atlas anatómico, mas em vez de órgãos, flores carnívoras brotavam, pétalas dentadas devorando o coração. Ao redor, figuras anônimas, enfermeiras exaustas, pacientes esquecidos, com rostos borrados em cinzento, simbolizando a desumanização do sistema. Eu trabalhava nu, o suor misturando-se à tinta, o ar salgado do rio infiltrando-se pelas frestas. Horas viravam dias, o sono era um luxo para os culpados. Ana notava, estás a desaparecer, João. Os teus olhos parecem poços sem fundo. Fazíamos amor com urgência, os corpos colidindo como ondas contra os penhascos da Arrábida, mas ela sentia a distância crescer. Isto não é só arte, acusou uma noite, encontrando manchas vermelhas nas minhas cuecas. É ódio. E o ódio consome. Ela tinha razão, claro. O ódio era o meu oxigênio agora, uma droga mais viciante que a morfina que eu doseara no pai. Mas não era cego, era calculado, lógico como um diagnóstico diferencial. Pesquisava obsessivamente, o mercado de arte contemporânea em Portugal explodia com nomes como Paula Rego ou Vieira da Silva, mas eu via espaço para o visceral, o acusatório. Contactei discretamente um curador de Lisboa, o Sr. Vasco, num bar de fado em Alfama. Mostra-me algo cru, disse ele, os olhos semicerrados sob o fumo do cigarro. Enviei fotos anónimas de esboços, ele respondeu em horas, isto vale ouro. Mas precisa de escala. Pensa em instalações públicas, choque vende. O plano refinou-se, não uma tela pequena, mas uma invasão total no átrio do Santa Maria, durante as renovações de verão, quando o tráfego seria baixo. Enquanto isso, o hospital fervia com tensões. Orçamentos apertados significavam cortes, menos enfermeiras, mais horas para todos, pacientes entaipados em macas nos corredores como carne pendurada num talho. Maria, a minha confidente, confidenciou-me uma noite na Copa, eles vão privatizar partes, João. O Carvalho e os seus vendem o alma do lugar por lucros. Ela era viúva, com um filho em Coimbra estudando engenharia, e os seus olhos castanhos carregavam o peso de 1000 turnos. Tu és diferente, disse, tocando o meu braço. Não como o teu pai, que tratava doentes como números. Eu quis contar-lhe tudo, o plano, a vingança, mas segurei a língua. Aliados eram perigosos, a solidão, a minha armadura. O cancro do pai deixara uma herança amarga, papéis para assinar, a mãe a implorar que eu honrasse o nome. Visitei-a em Cascais, a casa à beira-mar onde o Atlântico rugia como um amante rejeitado. Ela estava frágil, os cabelos brancos como espuma, servindo chá de camomila com mãos trêmulas. O teu pai era duro, mas amava-te, João. Queria o melhor. Ri-me baixinho, o som ecoando no salão vazio. O melhor dele era uma prisão, mãe. Ele matou o artista em mim antes que eu respirasse. Ela chorou então, lágrimas salgadas como o mar lá fora, e eu abracei-a, sentindo culpa misturada ao triunfo. Culpa. Sim,
um resquício humano que eu esmagaria como uma veia obstruída. De volta a Lisboa, avancei. Infiltrei-me nas renovações. Como supervisor, aprovei um projeto de arte terapêutica fictício, contratando pedreiros complacentes com subornos disfarçados de gorjetas. O átrio principal, com o seu teto de vidro que captava o sol como uma catedral moderna, seria o palco. Medições noturnas, esboços em cadernos escondidos, tudo meticuloso, como uma cirurgia de precisão. Mas o risco crescia. Ana descobriu mais. Estás a planear algo no hospital? Confrontou-me, os punhos cerrados no meu peito. Diz-me, ou acabo isto. Hesitei, o coração apertado como um nó de marinheiro. É vingança, Ana. Pelo que me roubaram. Mas se ficares, serás parte dela, ou a vítima. Ela saiu, a porta batendo como um verdito, e o silêncio que seguiu foi o mais alto de todos. Dias depois, o primeiro golpe, vazou um rumor de uma auditoria interna. O Carvalho, pego em desvios de fundos para uma amante em Sintra, enfrentava inquérito. O hospital tremia, e eu sorria nos corredores, o jaleco agora uma capa de invisibilidade. Pintava furiosamente no estúdio, os painéis ganhando vida, agora incluíam o Carvalho, um porco antropomórfico com chifres de touro, sangrando ouro falso. O curador Vasco ligou, tenho um colecionador de Paris interessado. Mas precisa de exposição, algo escandaloso. Perfeito. O timing alinhava-se como estrelas num céu de verão português. Então, a reviravolta, Maria encontrou os meus materiais escondidos na sala de esterilização. João, isto é loucura, sussurrou, os olhos arregalados de medo e admiração. Mas eu ajudo. Pelo que o teu pai nos fez a todos. Ela tornara-se cúmplice, fornecendo turnos vazios e distrações. Juntos, transportámos as telas em caixas de medicamentos, o coração acelerado como o elétrico 28 subindo a colina de Alfama. Naquela noite, sob o luar que se infiltrava pelas janelas, comecei a montagem. O átrio vazio ecoava os meus passos, o cheiro de tinta fresca misturando-se ao desinfetante, uma sinfonia de rebelião. Mas enquanto fixava o primeiro painel, ouvi vozes. Ana, de volta, com o Carvalho ao lado. Ele está aqui, doutor. Eu. Sinto que é ele. O pânico gelou-me as veias, mas não parei. Em vez disso, pintei mais rápido, o pincel voando como uma flecha. Eles aproximaram-se, e eu virei-me, o rosto salpicado de vermelho. Bem-vindos ao meu mundo, disse, a voz calma como o mar em maré baixa. O Carvalho empalideceu, Ana, lágrimas nos olhos. Isto é o fim, João. Não, pensei. Isto é o começo. O átrio do Hospital de Santa Maria, à meia-noite, era um túmulo iluminado por spots frios, as sombras dançando nas paredes como fantasmas de pacientes falecidos. Eu estava lá, de pé no centro, o pincel ainda gotejando tinta escarlate, enquanto o Dr. Carvalho e Ana me encaravam como se eu fosse um delírio coletivo. O ar estava carregado, elétrico, como antes de uma tempestade no Estoril, o tipo que arrasa os guarda-sóis e deixa a areia marcada de cicatrizes. Que raio de insanidade é esta, Mendes? Rosnou Carvalho, o bigode tremendo, os olhos saltando das veias expostas na tela principal, o seu próprio rosto, distorcido num berro silencioso, com moedas de ouro saindo da boca como vomito. Eu baixei o pincel devagar, sentindo o peso da obra ao meu redor, painéis semi-montados, fios de cor serpenteando pelo chão como veias cortadas. Insanidade. Não, doutor. Isto é diagnóstico. O cancro que corrói este lugar, ganância, indiferença, legados falsos. Ana deu um passo à frente, o rosto pálido sob a luz, os lábios entreabertos em choque. João, para. Isto não cura nada, só destrói. Rime, um som rouco quicou nas colunas de mármore. Destrói? Ana, tu és psiquiatra. Sabes que algumas feridas precisam de ser abertas para sarar. Ela abanou a cabeça, lágrimas traçando linhas limpas na poeira do rosto, e por um momento, viu o amor que partilháramos, frágil como um azulejo rachado. Carvalho, recuperando a compostura, sacou o telemóvel. Vou chamar a segurança. Isto é vandalismo, roubo de recursos hospitalares. Mas Maria surgiu das sombras então, silenciosa como uma freira em procissão, bloqueando o caminho. Não, doutor. Isto é arte.
E se chamas a polícia, conte tudo sobre os teus empréstimos para a vila em Sintra. O homem congelou, o dedo pairando sobre o ecrã como um cirurgião hesitante. O silêncio esticou-se, tenso como uma sutura prestes a rebentar, e eu soube que ganhara a primeira ronda. Vão-se embora, disse calmamente. Amanhã, o mundo vê. Eles partiram, Ana lançando-me um olhar que era metade súplica, metade adeus, Carvalho arrastando os pés como um condenado. Maria e eu trabalhámos até o amanhecer, fixando os últimos painéis, o sol nascendo sobre o Tejo como um espectador relutante. A obra estava completa, 20 metros quadrados de caos controlado, cores vibrantes chocando contra o branco estéril, vermelhos de sangue arterial, azuis profundos do Oceano Atlântico, pretos como o vazio de uma ressonância magnética. No centro, uma placa improvisada, o corpo traído, por um filho esquecido. Saí dali exausto, mas vivo pela primeira vez em anos, o corpo latejando como após uma maratona de emoções. O escândalo explodiu ao meio-dia. Um estagiário, atraído pelo burburinho, postou uma foto nas redes, arte no hospital, com hashtags de choque e admiração. O telemóvel do hospital tocou sem parar, jornalistas do Público e da SIC, curiosos de todo o país, até chamadas de galerias em Madrid. O Carvalho convocou uma reunião de emergência no conselho, trancando-me num gabinete com cheiro a café frio e pânico. Explica-te, Mendes. Isto é um circo, pacientes a tirar selfies, doentes a reclamarem distração. Eu cruzei as pernas, sorvendo água como se fosse vinho do Douro. Distração. É terapia, doutor. Grátis. E valiosa, o curador Vasco já contactou. Oferece 1 milhão adiantado por direitos de reprodução. Os membros do conselho, velhos como o próprio hospital, com peles enrugadas como pergaminhos antigos, murmuraram entre si. Uma mulher, a doutora Isabel, de Coimbra, inclinou-se para a frente, os óculos perchados no nariz aquilino. Arte. Isto é acusação. Vejo o António em cada traço, e a nós todos. Assenti, os olhos fixos nela. Exato. O legado do meu pai era uma prisão. Eu pintei a chave. O debate inflamou, uns viam vandalismo, crime, outros, um golpe de marketing. No fim, decidiram, remover tudo, chamar a polícia, processar-me por danos. Mas era tarde. As notícias corriam como fogo em palha seca, médico rebelde transforma hospital em galeria de vingança, no Diário de Notícias, debates na RTP sobre arte e saúde mental. Eu fui suspenso, claro, investigação interna, disseram, mas era exílio disfarçado. Voltei ao apartamento em Alcântara, as paredes nuas agora e quando o vazio da obra. A mãe ligou, a voz um fio de arame farpado, o que fizeste, João? O teu pai revirava-se na tumba. Não, mãe. Ele sorria. Finalmente, livre. Desliguei, o coração apertado, e mergulhei em entrevistas anónimas. O Vasco tornou-se aliado, isto é ouro, rapaz. O colecionador parisiense sobe para 1,5 milhões se mantivermos a controvérsia. Mas o preço pessoal subia. Ana enviou uma mensagem, perdi-te para os demónios. Adeus. Doía como uma incisão sem anestesia, mas eu seguia, a vingança não perdoa fraquezas. Maria visitou-me à noite, trazendo pastéis de nata quentes de Belém, o açúcar derretendo como lágrimas doces. O hospital está em polvorosa. Enfermeiras adoram, dizem que é o que sentem todos os dias. Rimos juntos, um riso cúmplice, e por um momento, vi nela uma irmã de armas. Mas o perigo espreitava, detetives privados contratados pelo Carvalho, vasculhando o meu passado, procurando alavancas. Encontrei-o no café da esquina, um tipo de fato amarrotado bebendo bica. Doutor Mendes, uma conversa. Ignorei-o, mas o medo instalou-se, um parasita no estômago. Então, o Turning Point, uma exposição improvisada. O Vasco organizou um evento noturno no átrio, Arte Viva no Santa Maria, convidando artistas, críticos, até o Ministro da Cultura. O Conselho, pressionado pela publicidade, cedeu relutantemente. Na noite, o lugar fervia, gente de fato e vestido, copos de vinho tinto, o ar vibrando com conversas como o zumbido de abelhas num pomar de laranjas. Eu cheguei de incógnito, chapéu fedora como num filme no ir português, mas o Vasco arrastou-me ao palco. O Criador, anunciou, e o aplauso ribombou como trovões no Gerês.
Falei, a voz firme apesar do tremor interior. Esta obra não é vandalismo, é autopsia. Dissecamos o corpo do sistema, o meu, o vosso, o nosso. Em Portugal, onde o fado canta a saudade, esquecemos de gritar a raiva. Os flashes das câmaras cegaram-me, mas vi rostos, admiração, horror, empatia. Uma crítica do jornal de letras chamou-me o Picasso dos bisturis. O valor subiu, 1,8 milhões em lance online. O Carvalho, no canto, parecia um fantasma, o bigode murchado. Mas a vingança tem garras. Na saída, um envelope anónimo, fotos minhas com as tintas, provas de suborno falso a pedreiros. Ou isto vai para a PGR, lia-se. O coração parou, chantagem reversa. Corri para Maria, precisamos de contra-ataque. Ela assentiu, os olhos flamejantes. Eu tenho registros dos desvios do Carvalho. Usamo-os. O jogo elevava-se, xadrez emocional onde cada peça era uma fração da sanidade. Pintava agora no apartamento, febril, adicionando painéis secretos, o retrato da mãe, frágil mas resiliente, uma âncora no caos. Ana reapareceu num sonho, ou era real? Batendo à porta há 3 horas, encharcada de chuva lisboeta. Não aguento, João. O que fizeste? É brilhante, mas destrói-nos a todos. Caímos na cama, corpos entrelaçados em desespero, mas ao amanhecer, ela partiu de novo. Escolhe, a arte ou a vida? Escolhi a arte, claro, a vida era a ilusão que me roubaram. O clímax aproximava-se, o leilão final em Porto, no Palácio da Bolsa, onde fortunas se faziam e desfaziam como marés. Mas antes, o confronto com o Carvalho, marcado no armazém portuário sob o manto da noite. Ele chegou com capangas, o rosto contorcido em ódio. Pensas que ganhas? Eu destruo-te. Mostrei-lhe os documentos de Maria, extratos bancários, e-mails incriminadores. Ou paras a caça, ou isto vai para a imprensa. Ele cedeu, murmurando pragas, e eu senti o primeiro gosto verdadeiro de poder, amargo como ginginha, mas inebriante. Porto, com as suas ribeiras de granito e o Douro serpenteando como uma veia principal, era o palco perfeito para o clímax, uma cidade de contrastes, onde o vinho envelhece em caves escuras e a luz do sol dança nos mosaicos de capelas góticas. Eu chegara de comboio alfa pendular, o saculejar das carruagens e quando o tumulto no meu peito, carregando uma mala com esboços finais e o peso de segredos não ditos. O leilão no Palácio da Bolsa era o epicentro, salas ornamentadas com ouro e afrescos, agora cheias de colecionadores internacionais, o ar perfumado de charutos e perfumes caros. O Vasco esperava-me à entrada, fato cinzento impecável, um sorriso de tubarão. 2 milhões garantidos, João. Mas o burburinho é sobre ti, o médico vingador. Subi ao pódio, o coração martelando como o sino da Torre dos Clérigos, e apresentei a obra em slides projetados, close o PS das texturas cruas, os vermelhos pulsantes que pareciam sangrar em tempo real. Isto não é mercadoria, declarei, a voz ressoando nas abóbadas. É o grito de uma nação sufocada, profissionais de saúde esmagados por sistemas que os tratam como descartáveis. Em Portugal, onde curamos o mundo mas ignoramos as nossas feridas, esta é a sutura que arde. O salão explodiu em aplausos misturados a murmúrios de escândalo. Uma francesa de lenço Hermes levantou a mão, 1,9 milhões. Um americano contrapôs, 2. Enquanto o martelo caía, senti as lágrimas, não de alegria, mas de exaustão, o alívio de uma cirurgia longa. 2 milhões. O suficiente para comprar liberdade, um estúdio em Tavira, perto do Algarve onde o mar sussurra segredos aos penhascos, longe do cheiro de antisséptico. Mas a vitória era agridoce, o hospital processara-me formalmente, alegando danos de 50 mil euros em propriedade vandalizada. O Carvalho, humilhado, jurara vingança pessoal, e os jornais agora dissecavam a minha vida, filho pródigo ou psicopata, no Correio da Manhã. Voltei a Lisboa de carro, pela A1, o asfalto serpenteando como as curvas do meu destino. O Tejo brilhava ao pôr do sol, reflexos avermelhados como tinta fresca, e eu parei no mirador de Sintra, o ar úmido carregado de eucaliptos. Ali, sozinho, liguei para a mãe. Ganhei, mãe. 2 milhões. O suficiente para sermos livres. Silêncio, depois um soluço. Mas a que custo, João? O teu pai. Ele teria orgulho, mas odiava.
Desliguei, o telefone quente na mão, e chorei pela primeira vez desde o funeral, lágrimas quentes que lavavam a poeira da alma. Maria encontrou-me no hospital dias depois, o átrio agora um santuário improvisado, a obra intacta, guardada por seguranças pagos pelo Vasco, visitantes pagando entrada para a exposição mais controversa de Portugal. Estás famoso, disse ela, entregando um café forte. Mas o Carvalho não para. Tem aliados no Ministério da Saúde. Assenti, sabendo que o próximo movimento era legal, contratei um advogado de elite, o Dr. Fernandes, um homem de Setúbal com sotaque sulista e astúcia de raposa. Temos defesa, garantiu, folheando dossiês. Liberdade de expressão, crítica social. E os teus documentos sobre corrupção? Ouro puro. O julgamento começou em Tribunal de Lisboa, um edifício austero de pedra que cheirava a justiça fria e café requentado. Eu no banco dos réus, jaleco trocado por camisa simples, o público uma mistura de artistas solidários e médicos indignados. O procurador, um tipo magro de óculos, pintou-me como vilão, vandalismo disfarçado de arte, endangrando a saúde pública. Testemunhas desfilaram, pacientes elogiando a terapia emocional, enfermeiras contando horrores do subfinanciamento. Então, Ana subiu ao estrado, convocada pela defesa, o rosto uma máscara de dor contida. Eu amava-o, disse, a voz tremendo. Mas ele cruzou uma linha. Ainda assim. A obra dele expôs verdades que ignorávamos. O hospital matava almas devagar, João só acelerou o diagnóstico. As palavras dela cortaram como um scalpel, vi o júri vacilar, rostos comuns, um padeiro de Benfica, uma professora de Oeiras, inclinando-se para a empatia. O Carvalho testemunhou por último, soando sob as luzes, negando desvios até eu apresentar os e-mails, projetados como slides da minha exposição. Mentiras, gritou, mas o juiz, uma mulher de Évora com olhos de basalto, bateu o martelo, basta. O verdito veio semanas depois, absolvição, com a obra declarada Património Cultural Temporário. O hospital, forçado a negociar, comprou os direitos por 500 mil, ironia suprema, o meu veneno, agora o seu antídoto publicitário. Mas a vingança pessoal fervia. Descobri que o Carvalho planeara sabotar o leilão, subornar um técnico para apagar os slides. Confrontamo-o num estacionamento de Alvalade, chuva fina caindo como confetes de derrota. Acabou, doutor, disse, entregando uma pendrive com gravações de Maria. Reforma-te, ou isto vai para a TVI. Ele cedeu, o rosto enrugado como uma maçã velha, murmurando, o teu pai envergonhar-se-ia. Não, respondi. Ele invejaria. Com o dinheiro, comprei o estúdio em Tavira, uma casa de paredes brancas, varanda sobre o Gilão, onde o sol do sul banha tudo em ouro líquido. A mãe mudou-se comigo, devagar recuperando cor nas bochechas, plantando jasmins que cheiravam a perdão. Maria visitava, trazendo histórias do hospital, agora reformado, com arte terapêutica oficial. Ana. Escrevia cartas, não enviadas, saudade, João. Mas orgulho. Guardava-as como relíquias. Pintava agora livre, séries sobre cura, não só dor, mares calmos de Sagres, vinhas do Dão florescendo em tons de esperança. Mas o trauma ficava, uma cicatriz que coçava nas noites de insônia. Sonhava com o pai, não como monstro, mas homem quebrado, forjado na ditadura que moldara Portugal. Perdoava-o. Talvez. A vingança curara-me, mas deixara-o ao louso. Tavira, no coração do Algarve, era um bálsamo para a alma ferida, ruelas de cal branca serpenteando entre igrejas mouriscas, o rio Gilão murmurando segredos antigos aos pontos romanos, e o mar além, um azul infinito que engolia pecados como conchas na areia. Eu instalara-me na casa de topo de colina, janelas abertas ao vento salgado que trazia ecos de gaivotas e memórias de Lisboa. O estúdio era o coração, telas empilhadas como sentinelas, potes de tinta alinhados em prateleiras de cortiça, o cheiro de óleo e terbentina misturando-se ao aroma de figueiras maduras no jardim. Pintava de manhã, luz dourada banhando as mãos, transformando o caos interior em harmonia visual, agora, não mais sangue, mas veias de luz tecendo paisagens de redenção. A mãe adaptava-se devagar, como uma planta ressequida regada após seca. Cozinhava cataplanas de peixe fresco, o vapor subindo como fantasmas benevolentes, e à noite, sentávamos-nos na varanda com vinho de lagoa, falando do pai sem ódio. Ele veio de Évora pobre, contava ela, os olhos distantes como o horizonte.
A medicina era a escada dele para fora do barro. Queria o mesmo para ti. Eu assentia, o copo frio na mão, sentindo a culpa amadurecer como uvas no sol. Eu sei, mãe. Mas escadas podem ser prisões se não escolhes o degrau. Ela sorria, frágil mas genuíno, e pela primeira vez, viu perdão nos seus olhos, não meu, mas dela para ele, e talvez para nós. O mundo da arte abraçara-me como um amante ciumento. Galerias em Faro e Lagos pediam exposições, uma revista francesa, Beaux-Arts, publicara um perfil, de jaleco a pincel, a revolução de João Mendes. O dinheiro fluía, royalties da obra no hospital, comissões para murais em hotéis de Vila Moura, mas gastava com parcimónia, doando parte para associações de saúde mental em Portugal, ironia que me fazia rir sozinho. Maria tornara-se gerente informal, visitando quinzenalmente de comboio, o trem de alta velocidade de Lisboa ao Sul como uma veia conectando velhas feridas a novas curas. O Santa Maria mudou, contava ela, mastigando amêijoas na cozinha. Agora tem ateliê para doentes. O Carvalho reformou-se para o Brasil, fugiu como ratazana. Ria-me, mas o riso mascarava o vazio. A absolvição no tribunal fora vitória pírrica, o processo arrastara meses de noites sem sono, depoimentos que reabriam cicatrizes como bisturis enferrujados. Ana testemunhara contra mim, não por maldade, mas por lealdade ao juramento hipocrático. Primeiro, não prejudicar, citara, a voz quebrada. Depois, silêncio, nenhuma carta, nenhum telefonema. Pesquisei online, vi fotos dela em congressos de psiquiatria em Coimbra, o sorriso profissional, mas os olhos, carregados de saudade não resolvida. Escrevi-lhe uma vez, uma carta selada com cera como num romance de Essa de Queiroz. O corpo traído curou-se, Ana. Mas o coração? Ainda espera o teu diagnóstico. Não enviei, guardei na gaveta com os esboços inacabados. Então, o passado regressou como uma maré alta inesperada. Uma carta do executor da herança do pai, disputas sobre a casa em Chiado, ações no hospital que valiam uma fortuna. O conselho, ainda rancoroso, contestava a minha conduta imoral, alegando que a obra manchava o legado. Reuni-me com o advogado Fernandes em Lisboa, num café de Rossio onde o elétrico rangia como ossos velhos. Eles querem guerra, João, disse ele, remexendo o açúcar no expresso. Mas temos trunfos, a doação para caridade prova boa-fé, e a popularidade da exposição, 50.000 visitantes no ano passado, é propaganda grátis para eles. Planeamos contra-ataque, uma nova instalação, desta vez colaborativa, com artistas de todo Portugal, transformando o átrio num hub permanente de arte e cura. O projeto reacendeu o fogo criativo, mas também as sombras. Viajando para reuniões em Porto e Braga, encontrava ecos do antigo eu, hotéis estéreis que cheiravam a desinfetante, colegas médicos que me olhavam com inveja ou pena. Numa noite em Guimarães, berço da nação, bebi demais num bar de vinho verde, e um repórter local aproximou-se. Dr. Mendes, arrepende-se. As palavras saíram afiadas. Arrependo-me de ter demorado tanto. A vingança não é doce, mas é necessária, como uma cirurgia que dói para salvar. Ele publicou, distorcendo, artista admite, vingança foi erro. O backlash veio, petições online para remover a obra, ameaças anónimas no correio, monstro em jaleco, volta ao inferno. A mãe sofreu mais, via-a encolher, os jasmins murchando no jardim. Para, João. Vive, não lutes. Mas parar era morrer por dentro. Resolvi o impasse com uma exposição solo em Tavira, das sombras à luz, inaugurada numa galeria à beira-rio, com painéis que transitavam do caos vermelho para azuis serenos, o Tejo calmo, o Douro em paz. Ana veio, soube pelo Vasco, que a convidara discretamente. Lá estava ela, no fundo da sala, vestido simples de linho, o cabelo solto como ondas no Guadiana. Os nossos olhos encontraram-se através da multidão, e o ar crepitou como eletricidade estática. Aproximou-se após o discurso, o perfume dela, lavanda e mar, um soco no estômago. És feliz agora? Perguntou, a voz baixa, vulnerável. Toquei-lhe o braço, sentindo o calor através da manga. Feliz? Não sei. Livre, sim. E tu? Ela hesitou, os lábios tremendo. Trabalho em Faro agora. Clínicas rurais. Curo o que posso. Beijámo-nos ali, entre as telas, um beijo salgado de lágrimas e tempo perdido,
testemunhado por estranhos que aplaudiram pensando ser performance. Volta comigo, sussurrei. O corpo precisa da mente para sarar. Ela assentiu, e naquela noite, na casa de Tavira, refizemos o amor devagar, explorando cicatrizes como mapas de um território reconquistado. Mas o idílio durou pouco. Dias depois, o golpe, o hospital descobriram um erro na doação, fundos desviados para a minha conta pessoal, forjado pelo Carvalho em fuga. Acusações de fraude, buscas na casa, polícias uniformizados revirando o estúdio como abutres. A mãe desmaiou ao vê-los, e eu, algemado temporariamente, senti o mundo ruir como um areal em maré cheia. É armadilha, gritei para Ana, que chegara a correr. O Carvalho, ele não parou. Ela apertou a minha mão através das grades, eu sei. Luto por ti. O inferno reabriu, interrogatórios no porto, advogados correndo como lebres, a imprensa regurgitando o escândalo antigo. Pintava na cela provisória, rabiscos em guardanapos que o guarda confiscava rindo. Artista, hein? Desenha o teu caminho para fora. A solidão era um velho conhecido, mas agora com Ana ao lado, chamadas noturnas, visitas onde trocávamos olhares que diziam aguenta em silêncio. Maria mobilizou aliados, petição com milhares de assinaturas, artistas marchando em Lisboa com cartazes, arte não é crime. O turning point veio de inesperado, o colecionador parisiense, tocado pela história, doou anonimamente para a defesa, e um whistleblower interno revelou os forjados documentos do Carvalho. Extradição em curso para o Brasil, e as acusações caíram como dominós. Livre novamente, corri para Tavira, abraçando a mãe e Ana sob o sol poente, o gilão refletindo o nosso alívio como um espelho quebrado consertado. O sol do Algarve nascente pintava o céu de Tavira em tons de âmbar e rosa, como se o próprio mar conspirasse para um novo começo, ondas suaves lambendo a praia de Cabanas, carregando conchas polidas como joias de um passado enterrado. Eu acordava cedo agora, o corpo marcado por noites de tensão, mas a mente clara como o ar salino que entrava pela janela entreaberta. Ana dormia ao meu lado, o peito subindo e descendo em ritmo pacífico, os cabelos espalhados no travesseiro como algas douradas. Tocava-lhe o ombro levemente, traçando a curva do braço, e pensava, isto é cura, não a ausência de dor, mas a presença de algo que eclipsa. O caso do Carvalho fechara-se em escândalo nacional, extraditado de um iate em Angra dos Reis, confessou os desvios e a falsificação no acordo de delação. Os jornais de Lisboa gritavam, queda do Rei das Sombras, com fotos dele algemado, o bigode agora um trapo grisalho. O hospital, purgado, nomeou Maria como diretora interina, a enfermeira que curou o monstro, brincava eu nas chamadas semanais. Ela ria, o som robusto como o de uma vindima no Douro. Não monstro, João. Herói relutante. E tu? A próxima obra. Pintava, sim, uma série chamada Veias do Perdão, exposta numa galeria de Faro que atraía turistas ingleses e holandeses, misturando anatomia abstrata com motivos alentejanos, cortiços de cortiça como células vivas, olivais como redes neurais. O sucesso era modesto, sustentável, nada de 2 milhões, mas o suficiente para a casa, a mãe, Ana e um futuro sem correntes. Doava mais, bolsas para estudantes de arte em faculdades de medicina, para que escolham pincéis ou bisturis sem medo. Ironicamente, alguns contactavam-me, inspiraste-me, Dr. Mendes. Respondia, não sou doutor. Sou pintor. Escolhe o que te faz sangrar de paixão. A mãe florescia, plantava um jardim de ervas, alecrim para memória, manjericão para amor, e contava histórias da juventude em Cascais, danças no Casino Estoril sob estrelas de guerra. O teu pai dançava bem, admitia, um sorriso nostálgico. Mas parou quando o mundo endureceu. Eu pintava o retrato dela então, sentado na varanda, rugas como rios secos, olhos como poços de sabedoria, fundo de azulejos imaginários de uma Lisboa perdida. Pendurei na sala, e ela chorou ao vê-lo, lágrimas de aceitação, não perda. Ana e eu caminhávamos na praia ao entardecer, pés afundando na areia morna, o Atlântico rugindo anedotas eternas. Ela estudava agora a arte-terapia, uma ponte entre os nossos mundos, e debateríamos horas. A psiquiatria cura a mente, a arte, a alma. Juntos. Eu ria, juntos, devoramos o vazio. Fazíamos amor sob as estrelas, corpos entrelaçados como raízes de sobreiro, e nos silêncios pós, eu confessava medos residuais, e se o demónio regressar? A ânsia de rasgar telas de novo.
Ela traçava o meu peito, então, pintamos juntos. A vingança foi o parto, agora, criamos vida. O reencontro com o passado veio suave, como uma brisa de levante. Uma carta do hospital, convite para uma gala de arte e saúde, homenageando a obra original. Hesitei, o estômago apertando como antes de uma incisão, mas Ana insistiu, fecha o ciclo, João. Fomos a Lisboa de carro, pela costa sinuosa, parando em Sagres onde o cabo de São Vicente guarda os fins do mundo. O átrio do Santa Maria brilhava renovado, a instalação agora permanente, iluminada por spots suaves, placas explicativas contando a jornada de redenção. O diretor, um jovem progressista de Leiria, discursou, João Mendes lembrou-nos, curar não é só carne, mas espírito. Falei brevemente, o microfone frio na mão, volto não como vingador, mas como testemunha. O corpo traído sarou porque ousámos olhar para as feridas. Aplausos, abraços de ex-colegas, até um copo de porto oferecido por uma enfermeira que eu salvara anos antes. Ana apertou a minha mão na saída, os olhos brilhando, vês? Não és monstro. Caminhámos pelo Tejo, as luzes da ponte 25 de Abril pescando como estrelas caídas, e eu senti o peso levantar, não todo, mas o suficiente para respirar. De volta à Tavira, comecei uma nova tela, o nosso futuro, Ana e eu na praia, com a mãe ao lado, o mar um espelho de possibilidades. Não era perfeita, sombras persistiam, ecos de rasgões e overdoses, mas era honesta, como o fado que canta sem filtros. Portugal, com as suas camadas de glória e dor, ensinara-me, a vingança é fogo que purifica, mas o perdão é a brisa que o apaga, deixando cinzas férteis para novo crescimento. E assim, pinto. Dia a dia, traço a traço, curando o que resta. Porque no fim, o maior ato de rebelião não é destruir, mas criar, um mundo onde o jaleco e o pincel dançam juntos, livres.